E aí, galera, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar da PEC 37, né, que foi mais uma conquista dessa manifestação popular pelo Brasil. Eu acho que foi uma coisa assim, chega a ser engraçado, né, porque eles ficam enrolando as votações, ficam deixando as coisas para depois, mas quando a gente faz pressão, quando o povo faz pressão, num instante eles tomam providência. Eu acho que isso foi uma conquista muito grande para a população, já que o Ministério Público eles vêm prestando serviços muito importantes para a sociedade, né? Eles têm trabalhado muito pela sociedade e se já é difícil elucidar crimes é, com o Ministério Público ajudando a polícia, imagine se o Ministério Público, né, deixar de participar, de investigar esses crimes, né? Eu acho que essa PEC 37 só interessa mesmo para os criminosos, aqueles que não querem ser investigados. E se você olhar, procurar aí pela mídia, pela internet, você vai ver quantas pessoas, quantos deputados queriam que a PEC 37 passasse. E de repente apareceu uma minoria aí que votou a favor da PEC e alguns resolveram se abster de votar, enfim. Então, quer dizer, a gente tem que ficar de olho nesses caras, porque eles sequer têm a personalidade de manter aquele posicionamento que eles têm. Mas, enfim, isso não importa. O que importa é que o Ministério Público, trabalhando junto com a polícia, vai ficar mais fácil de a gente poder acabar com essa corrupção. Eu acredito muito no Ministério Público, acho que tem muita gente boa trabalhando ali, se esforçando, e é extremamente importante que eles continuem fazendo esse trabalho. E eu acho que o povo ganhou mais essa e a gente fica muito feliz com isso, a gente fica muito satisfeito, a população deve ter ficado muito satisfeita. Agora, os corruptos não, esses devem estar preocupados. Então, eu acho que nós temos que continuar lutando para a gente continuar conseguindo os nossos objetivos. E o engraçado, ontem eu li um artigo aqui, já fugindo um pouco disso, da PEC, que isso eu acho que já está praticamente definido, foi arquivado, é mais uma vitória do pessoal que está indo para a rua. Mas, mais uma vez eu repito, aquela galera que está indo para a rua pacificamente lutar pelos seus direitos, não pelos vagabundos, pelos bandos que estão aí danificando loja de gente que trabalha, que se sacrifica para conseguir alguma coisa, para montar o seu negócio. E você vê, como eu vi na televisão, uma coisa absurda, os caras lá em Minas quebrando loja, jogando rodas de liga leve pelas ruas, tirando motos 0 km, jogando na rua, espatifando, tirando carros e jogando. Isso é inadmissível. Isso aí é crime da pior espécie de gente. Pessoas desse tipo não podem conviver em sociedade. Não pode conviver em sociedade, tem que ser preso e condenado e tem que ser crime inafiançável. É crime inafiançável. Entendeu? A gente tem que botar essa gente na cadeia. Mas eu acredito que agora vai ficar mais fácil colocar esse povo na cadeia. Porque se a gente conseguir colocar os grandões lá, aqueles corruptos lá, grandão top de linha, né? Top de linha da corrupção, da vagabundagem, do que a gente menospreza, que a gente está indo na rua por causa do menosprezo que a gente tem por esses caras. Se a gente conseguir botar esses caras em cana, aí vai ficar fácil. Aí vai ficar fácil colocar esses ladrões de galinha aí na rua, aí, na cadeia. Agora, eu gostaria de falar com vocês uma notícia que eu li ontem no jornal Povo do Rio, uma matéria que saiu ontem, que eu achei interessante. Ela diz o seguinte, saiu no jornal, na verdade, de anteontem. Eu recebi esse jornal, quando eu estava lá no centro, me deram esse jornal na rua, não costumo nem ler esse jornal, mas até achei interessante, tem alguns artigos interessantes. Então aqui está dizendo que o Eike Batista ele está à beira da falência, que o império de Wake Batista começa a ruir. E aqui diz que um dos principais jornais dos Estados Unidos, o The New York Times, diz que o empresário brasileiro está sem credibilidade no mercado, está perto de perder o controle do grupo EBX. Olha só, hein? Quem disse
Quem eu via há um tempo atrás dizendo que a curto espaço de tempo ele seria o número um, eu vi isso da boca dele numa entrevista que ele deu, acho que para a Rede Globo, ele seria o número um dos milionários da revista Forbes, agora está nessa situação interessante. A dificuldade enfrentada pelo grupo EBX de Eike Batista e o calote de 500 milhões aplicado numa empresa europeia caíram como um míssil atômico no exterior. O jornal americano The New York Times, em reportagem publicada no último final de semana, chegou a publicar que o empresário dono do Império X poderá dar adeus ao controle acionário de sua empresa, uma vez que perdeu a credibilidade no mercado internacional. Eu não vou ler o restante não, porque a matéria é um pouco extensa, mas aqui, ó, tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo não, ó. Tá aqui, ó. Tá nesse jornalzinho aqui, ó. Vou pegar até o jornal que eu li isso aqui. Isso aqui, na verdade, é uma xerox que eu tirei aqui, uma cópia que eu fiz. É esse jornal aqui, ó. O Povo do Rio. Aqui. Esses jornaizinhos assim, às vezes de menor porte, a gente encontra umas matérias interessantes. Esse mesmo jornal diz o seguinte, fala o seguinte, não sou eu que estou dizendo, está aqui no jornal, o Refúgio do Cabral. Com manifestantes acampados na porta do seu prédio no Leblon, o governador passou o final de semana em sua mansão milionária em Mangaratiba, na Costa Verde. Isso está na página 3. Enquanto manifestantes acampavam em frente ao seu prédio no Leblon, na Zona Sul, o governador e alguns de seus secretários mais próximos passavam o final de semana na mansão que possui no luxuoso condomínio Porto Belo. Olha só, condomínio Porto Belo, um dos condomínios mais caros que tem naquela região. Mangaratiba. A informação foi confirmada por moradores da região e policiais que pediram para não ser identificado. Todo final de semana ele vem para cá, afirmou uma fonte, para garantir o sossego do governador. Policiais rodoviários federais e militares do 33DP Angra dos Reis faziam a segurança da entrada do condomínio. A propriedade tem sido usada por Cabral a cada crise ou evento desfavorável. Foi assim no Réveillon de 2010, quando aconteceu a tragédia em Angra dos Reis, onde os deslizamentos de encosta deixaram mais de 50 mortos. Rapaz. Aqui, ó. Não estou criando nada. Tá aqui, ó. Tá no jornal. Tá aqui no jornal. Esse jornal, ele é de segunda-feira. Ó. Segunda-feira, 24 de junho de 2013. Pois é. Aproveitando o ensejo, pessoal, eu lembrei de uma coisa aqui, uma coisa que me incomodou. Uma das instituições públicas, uma das instituições públicas que é mais respeitado pelo cidadão, eu acho que do Brasil inteiro, mas em especial do carioca, eu posso responder que o carioca tem uma credibilidade muito grande, é o Corpo de Bombeiro. E a gente não pode esquecer, gente, que há um tempo atrás os bombeiros foram reivindicar algumas melhorias. Não sei se vocês se lembram, que eles se amotinaram dentro do quartel, reivindicando melhorias, etc. E foram chamados de vagabundos. Eu não sei se vocês lembram disso. E vocês sabiam que alguns bombeiros estão afastados até hoje das suas funções? É incrível. Isso é uma total ditadura, né? Como se a gente tivesse voltado à ditadura militar, onde ninguém pode se expressar, ninguém pode se manifestar, ninguém pode fazer nada. A gente tem que fazer aquilo ali, né? Tem que cumprir, não pode mostrar o seu desagrado, a sua insatisfação, enfim, a gente tem que fazer aquilo que está ali. Então, eu acho que é uma coisa que a gente não deveria esquecer quando a gente for para a rua se manifestar. Quando o povo for para a rua se manifestar, eu acho que deve lembrar esses bombeiros, porque esses bombeiros, cara,
Esses caras, eles nessas situações mesmo de vandalismo aí, dessa cambada de sem vergonha que vai pra rua quebrar as coisas. Mais uma vez, eu sou contra isso, eu acho isso um absurdo. Eu sou contra agredir, agredir a autoridade pública, patrimônio público, lojas. Eu sou contra tudo isso, eu acho isso o cúmulo do absurdo, entendeu? Até porque não vai mudar nada, não, só ao contrário. Você quebra uma loja, o cara destrói uma loja, o cara fecha uma loja. De repente, um cara que está ali no meio, está ali militando com você ali, está ali contigo na luta, tentando conseguir a melhoria, ele perde o emprego porque o dono da loja ele não tem condição de consertar mais aquilo ali, ele tem que mandar o funcionário embora. Então tem que pegar essa vagabundada que está aí e botar embaixo da cadeia. Mas voltando no assunto do bombeiro, o bombeiro tem entrado firme aí, porque fazem barricada, botam fogo, o bombeiro está ali sempre combatendo, e você vê que nunca há agressão em cima dos bombeiros, em nenhuma dessas situações. Você não vê agressão ao bombeiro. Por quê? Porque o bombeiro é querido pelo povo. O bombeiro é querido pelo povo. Então a gente não pode esquecer desses bombeiros. A gente tem que lembrar disso. Esses bombeiros que foram afastados, algum, pelo que eu soube, eu não estou afirmando, eu soube que alguns voltaram por medidas judiciais, mas que ainda tem alguns afastados aí. Isso não é justo. Eu acho que a gente tem que correr atrás disso. Nós temos que buscar aquilo que é de direito, mas nós temos que lutar por nós e temos que lutar pelos nossos irmãos que estão aí, entendeu? Temos que lutar pelos nossos irmãos. Entendeu? Inclusive os policiais ganham muito mal. Você imagina a condição de trabalho de um policial que fica numa UPP dessa? Você já imaginou o que é ficar em uma UPP? Imagina, você imagina o que é ficar numa UPP? O cara ficar ali, sei lá qual é a escala, 24 horas, dentro de uma UPP ali, sem condição. Qual é a condição que um cara desse tem para trabalhar ali? E o risco que ele está correndo ali? Jogando, é jogar a sujeira para debaixo do tapete. Talvez muitas coisas estão acontecendo na rua aí de vandalismo, porque tem tanto policial dentro das UPPs ali que poderiam estar trabalhando ali, isolando locais para que se evitasse essas tragédias todas aí, mas eles não podem sair de lá das UPPs. Aí o que acontece? Acontece igual aconteceu aquele dia. Os caras saíram da Cidade de Deus, o policial não pode sair de lá, porque lá é UPP, e vem para fora e não tem policial para fazer nada. Aí os caras vão lá, entram em concessionária de carro, arrebenta tudo, roubam computador, roubam televisão, e depois tenta voltar tranquilamente. Quando a polícia chega, já está tudo quebrado, pega uma meia dúzia de gato pingado, mas a loja já está totalmente destruída. Então, é isso aí, pessoal. A gente volta a se falar. É isso aí. Estamos unidos aí. Mais uma vez eu falo na paz e principalmente fé no nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sempre que você for uma passeata, pense em Cristo, confia nele. O resto ele fará.